E Dia Mundial de Liberdade de Imprensa está assinalado hoje sob o lema Jornalismo na Era Digital, para refletir sobre o impacto digital na liberdade de expressão, segurança de jornalistas, acesso à informação e privacidade. Show da manhã 10 da noite está falando sobre esse tema. Ontem não tive ali conosco Gisele Coelho, representante de AJOC. Hoje não tem ali conosco jornalista e diretor de informação de Infopress, única agência cabo-verdiana de notícia ali no país, Hélio Rubalo, também que sabem falar sobre esse dia que foi divulgado relatório de Repórteres Sem Fronteiras, que está dando conta, mas Cabo Verde diz 9 lugares em relação ao ano passado. Bom dia, Hélio. Bom dia, Jacqueline. Exatamente, aquele é um registro negativo para Cabo Verde, tendo em conta que ano passado nós estava na posição 27. Esse ano diz 9 exatamente. Esse ano diz 9 posição, mas mesmo assim ano passado também eu não tinha perdido 2 posições. E não pode falar de liberdade de imprensa na Cabo Verde da seguinte forma, não tem, na verdade não tem sim liberdade de imprensa, mas entretanto não tem vários condicionalismos que mostra também uma liberdade de imprensa, na verdade, mas a imprensa na verdade ela não é livre de forma efetiva. Exatamente. Únicos grandes condicionalismos que não tem na Cabo Verde que a imprensa tem a ver com acesso às fontes. Por ser um meio bastante pequeno, as pessoas têm medo de dar informação que dificulta o trabalho de jornalista. Mas sem fonte, nunca tem informação, nunca tem notícia. E acho que a hora que você trabalha na televisão, acho que isso é muito mais complicado ainda do que naqueles jornais impressos. Sim, por um lado, sim, para a maior parte, na televisão é a cara da pessoa. Exatamente, é a cara da pessoa, enquanto que naqueles outros é o nome. Exatamente, isso. Exatamente. E em relação a esse descida de Cabo Verde, na opinião de Hélio, está a chamar que os últimos acontecimentos que envolvem jornalista e justiça influencia nessa descida de Cabo Verde, da exposição de Cabo Verde para 36º lugar que não está. Exatamente, sim. Com certeza. Teve que os episódios que envolvem 2 jornalistas e 2 órgãos de comunicação social e teve uma repercussão gigante e isso leva a existir de Cabo Verde. Não pode reparar, mas foram várias interpretações à volta, inclusive houve também o próprio presidente da AJOC que fala sobre a revisão da lei sobre essa questão, tem 2 artigos diferentes que fala sobre a questão do segredo de justiça e isso leva com certeza que Cabo Verde diz nas rankings e é uma preocupação, claro, tendo em conta que apesar de nós decidir, não continua a ser de uma referência a nível do continente, mas é um desafio que deve ser lançado agora. Por que isso tem estado a acontecer naqueles últimos anos? Continuando nesse relatório, Repórteres Sem Fronteiras está alerta para a falta de regulação na internet, já que o lema desse ano é jornalismo na era digital, está alerta para a falta de regulação na internet. Essa é uma preocupação de classe, né? Com certeza, hoje não tem redes sociais. Redes sociais te dissemina informação de qualquer forma. Não tem questão de fake news e não tem questão de desinformação. E tinha pessoas hoje têm acesso à notícia muito mais através das redes sociais do que próprio que esses canais oficiais. E quando isso acontece, as pessoas procuram redes sociais em vez de que esses canais oficiais. Na verdade é que você te informa, você te desinforma. Exatamente, que isso é um perigo. À liberdade. Exatamente, é um perigo para a memória. A partir do momento que você desinforma, é que a informação mal dada não. É porque tem informação. É totalmente diferente. Portanto, é necessário hoje levar em conta isso, essa questão da regulamentação da era digital. Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer uma filmagem, qualquer pessoa pode fazer uma notícia entre aspas e pôr na sua página de Facebook ou qualquer outra rede social. E o que tem estado a acontecer, né? Exatamente, o que não tem estado hoje. E o mais grave, que eu considero o mais grave, é o fato de pessoas que te preocupa, de certa forma, em tenta saber se é verdade ou não. E chega a partilha. E já te bate a espalha.
E o dano está feito, E principalmente ao que tange a dignidade de uma pessoa. É irreparável qualquer dano que você faz a uma pessoa nas redes sociais. E Infopress é a única agência cabo-verdiana de notícia. Não tem mais uma agência que é portuguesa, mas cabo-verdiana é o único. Qual tem sido o contributo de agência na questão da liberdade de imprensa? A Infopress, mesmo foi a única agência cabo-verdiana de notícia. A Infopress tem um valor acrescentado ali na Cabo Verde. É o seguinte: a Infopress serve como fonte de alimentação de que os outros órgãos. A Infopress está presente em tudo. A Infopress é uma das características próprias da Infopress, principalmente pelo fato da sua credibilidade, rigor e qualidade. E transparência também. A Infopress, qualquer notícia que a Infopress está a fazer tem que ter uma fonte bem identificada. Que é uma dessas características inegociáveis. Tem que ser uma fonte bem identificável e isso está permite o quê? Isso está traz rigor, credibilidade à agência. E esse é um fato de Infopress ser uma fonte de alimentação que usar vários outros órgãos está acessando nas notícias, está a partir das notícias, inclusive com grande destaque para áreas comunitárias. E em relação, já que nos está a falar não pode falar um bocadinho de jornalismo investigativo, fala-se tanto no jornalismo investigativo, na sua ausência de acordo com a opinião pública. Será que não tem condições para fazer jornalismo investigativo no país, sendo que não está vivendo num meio pequenote? Nós, como jornalistas, não sabemos desafios que não tem? O jornalismo investigativo, está a falar de na Cabo Verde, mas tem alguns aspectos que pessoas que até levam em conta e talvez que sabem. Ora, repara, toda a esfera social que o jornalista frequenta, ele é sempre questionado sobre a questão do jornalismo investigativo, como que jornalista que vai mais ao fundo, como que jornalista que especializa. Mas o que pessoas têm que entender é que é o seguinte... Isso também críticas na internet mesmo, já exatamente, que exatamente. E que ali também é um condicionalismo. É um condicionalismo à liberdade de imprensa. Jornalismo investigativo requer, de certa forma, a especialização de jornalista para entender matéria melhor, para saber canais que trabalham essa informação melhor. Mas, entretanto, o que pessoas querem saber é que... proteção também. Exatamente. E o que pessoas querem saber é a maioria de órgãos de comunicação banca futuro, estrutura que te permite para não ter um jornalismo investigativo de fundo. Além da estrutura, tem questão de recursos. Para o jornalismo investigativo requer recursos, uma proteção, tem viagens, tem muitas outras coisas que te acaba para impedir, te acaba para criar uma barreira para o jornalista conseguir desenvolver essa atividade. E tem aquela outra questão também da fonte. Exatamente. Acaba de falar, nós é um meio pequenote e não tem problemas de pessoas ter medo, de certa forma, de dar informação. Pessoas acham que estão mais à vontade por detrás da internet, muitas vezes. Ou pessoas estão mais à vontade, em off. Em off, exatamente. Em off, se dou que a notícia em off, entretanto, seus nomes que pode constar para modo medo de represálias, medo de ser prejudicado no trabalho ou de alguma outra forma. Exatamente. E perante esse ranking que foi divulgado hoje, que desafios que Cabo Verde tem para um jornalismo mais livre? O único desafio ali da volta da organização tem a ver com a fonte. Acho que tem que criar condições de forma que a fonte ultrapasse as barreiras de medo, que está fazendo essa autocensura para divulgar informação. E também tem a ver com a questão das redes sociais, de fake news, que é um grande combate, e a questão desse ranking. Não entende para uma Cabo Verde estar a perder todo esse ponto a nível de Repórteres Sem Fronteiras. Falando em combate nas redes sociais, internet, Infopress, trabalhando com isso, com o digital, tem essa preocupação? Que tipo de... Você tem feito algum trabalho para fazer esse combate? Claro que sim, não tem estado de trabalho hoje em dia muito mais. No sapusta naquelas mídias digitais. Redes sociais. Exatamente, redes sociais, Facebook, Instagram. Leva informação para lá. Exatamente, e através disso pessoas têm estado a partir dos notícias show. E isso é um grande ganho. Antigamente isso que tinha, agora sim, agora as pessoas através das redes sociais estão conseguindo informação. E lá está aquela preocupação que falou. É pessoas jovem canais próprios para ter acesso à informação. E não qualquer notícia que hoje já se partilha, se está a fazer opinião crítica e tudo mais. Jovem que os canais oficiais, canais próprios, para ter informação de rigor, informação de qualidade.
Que ali é uma das dicas que tu deixa a pessoa. Exatamente. Lá na casa, né? E apesar do cenário, hoje é Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, apesar do cenário, não tem motivo para comemorar. Já tive ganhos. Claro que sim, não tem vários ganhos a nível de comunicação social, não tem uma grande expansão hoje em dia da comunicação social, é só para o número de órgãos de comunicação social que não tem no país, o número de jornalistas que não tem no país, apesar de que há um certo déficit de condições de trabalho para jornalistas, principalmente não alguns privados, que é um debate já que está a ser feito há já algum tempo, mas tem vários ganhos a níveis, por exemplo, de rádios comunitárias. Rádios comunitárias hoje têm um papel extremamente importante a nível da comunicação social, a nível de difusão de informação. Precisa apostar mais nesse tipo de rádios comunitários? Exatamente. Já tem uma aposta. Agora cria condições para ser mais rádios comunitárias, para uma pessoa se identifica com as rádios comunitárias. Exatamente, Hélio. E nesse dia, eu queria deixar alguma mensagem para a classe e alusiva ao dia, antes de terminar essa conversa? Mensagem que deixa para a classe é que nós jornalistas não sabemos a importância do papel que não tem na sociedade. A comunicação social tem uma força incrível na sociedade, ajuda pessoas a ter uma opinião crítica sobre o funcionamento do país. Portanto, incentiva todos os jornalistas para continuar a fazer o nosso trabalho. Sempre tem que estar a fazer, investe cada vez mais, aposta na qualidade e nosso trabalho sempre está a ser bem reconhecido. Tá bom. Obrigado por partilhar a opinião e com nós ali na Show da Manhã. Não terá continuidade, só para lembrar-me, hoje também tem gala de Dia de Liberdade de Imprensa, você basta lá, né? Você basta na gala. Sim. Hoje gala e acho que toda pessoa está convidada para bastante nessa gala, que é gala beneficente, que está a apoio um outro colega que está na América com problemas de saúde.